Olá, meus amigos! Estamos de volta com mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar sobre grua, um instrumento importante nas obras, uma ferramenta muito útil que ajuda a agilizar o processo de içamento de materiais para o processo da obra ocorrer mais rápido. Pois bem, é interessante também conhecer como se calcula uma grua e nesse vídeo vamos calcular, vamos começar o cálculo da lança de uma grua. Mas aí você me pergunta, professor, para que eu vou calcular uma grua se já existe pronta no mercado para comprar? E aí a gente pode imaginar a seguinte situação. Digamos que você está numa empresa, a empresa está construindo um prédio aí de 30 andares e o seu gerente, o gerente da empresa, decide que quer economizar na compra da grua. E fazendo os cálculos dele, ele chega à conclusão de que se ele fabricar e montar a grua, ele vai economizar aí X% nesse empreendimento. Bom, ele então chama você, o engenheiro da empresa, para poder cumprir essa tarefa de projetar a grua para que seja fabricada e montada. Então, você ganha aí a tarefa de projetar e montar a grua. Claro, a grua, a importância da grua na obra é fundamental. E você precisa então agora dimensionar a estrutura da grua, principalmente da parte da torre da grua e da lança da grua. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você calcula os elementos da lança da grua. Pelo menos uma parte, para que o vídeo não fique muito longo e também fique chato. Então, vamos ver nesse vídeo como calcular essa estrutura. E aí, você terá, a partir de então, total condição de calcular e projetar a sua grua. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula e para ilustrar a nossa aula, eu tomei também, como nas aulas anteriores, um problema do livro do Merriam. É um livro de estática, mecânica vetorial para engenheiros, volume estática. Temos então esse trecho da lança de uma grua e temos aqui algumas informações. Temos que esses elementos, cada um deles tem 2 metros, a distância entre E e B tem 1 metro, essa grua vai carregar, vai suportar uma carga máxima, vai içar uma carga máxima de 5 toneladas, temos as dimensões básicas, e aqui diz que BC é igual a BD, que é igual a CD, que é igual a 2 metros. Então, temos aí as configurações da lança da grua. O que pede esse exercício? Bom, tem aqui o enunciado. A lança comprida de uma grua de construção, da qual uma parte é mostrada, é um exemplo de uma estrutura periódica composta por unidades estruturais iguais e repetidas. Use o método das seções para encontrar as forças dos elementos GH, EH e GJ. Então, eu quero saber quem é GJ, EH e GH. São eu quero saber inicialmente esses elementos. Qual o carregamento desses elementos? Depois disso, lógico, vamos calcular outros elementos, verificar o carregamento deles, a natureza desse carregamento, ou seja, se é um carregamento de compressão ou de tração, e a partir daí vamos determinar qual elemento estrutural será, por exemplo, o elemento GE, a barra GE. Será uma cantoneira? Será um tubo? Será um perfil laminado de outra natureza, com outra geometria? Então isso aí é o que vamos decidir também, mas somente em outra aula. Bom, mas antes de começar o cálculo propriamente dito, eu gostaria de pedir para vocês já ir lá no joinha, meter o dedão lá e curtir o joinha.
se inscrever, né, no canal, ajudar a gente a crescer e a chegar a mais pessoas, né? E também deixe o seu comentário, diga o que achou, se gostou, o que gostaria de ver no próximo vídeo. Compartilha para que outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo e assim ajudar nosso canal a crescer, né? E a alcançar cada vez mais e mais pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. Ok? Bom, temos aqui a nossa grua. E vamos fazer uma seção, porque ele pede aqui, né, o exercício pede o método das seções, então vamos fazer pelo método das seções. Mas antes vamos ver se podemos fazer pelo método das seções. Para fazer pelo método das seções, eu preciso avaliar parâmetro antes. Quando eu faço o método das seções, eu utilizo o somatório dos momentos e também o somatório das forças. E como eu tenho uma estrutura tridimensional, ou seja, eu tenho uma treliça espacial, eu tenho aqui 3 momentos, né? Momento em x, momento em y, momento em z, e eu tenho 3 também forças, que são as forças em x, em y e z. Então eu tenho aí 6 equações para poder trabalhar na estrutura. Sendo assim, eu tenho um limite, né? Eu estou limitado, eu preciso ter no máximo 6 incógnitas, porque senão eu não consigo trabalhar com equações da estática, eu tenho que usar outros métodos para calcular a treliça. Passando uma seção, né, cortando aqui essa treliça em uma seção, eu vou pegar aqui a barra GJ, a barra GH, a barra EH, a barra HF, a barra FJ. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Tenho 6 barras, cada barra é uma incógnita. Tenho 6 equações de estática disponíveis para trabalhar. Então é totalmente possível encontrar as forças em cada barra usando o método das seções. Beleza? Podemos fazer isso então. Feito o corte na seção, eu considerei, como sempre, todas as cargas saindo do nó, ou seja, todas as cargas aqui eu arbitrei como sendo cargas de tração. Lembrando que as cargas, as setinhas quando saem do nó, indicam cargas de tração, né? E quando chegam no nó, são cargas de compressão. Então aqui eu tenho F de GJ, tenho F de GH, tenho F de FJ, tenho F de FI, tenho F de FH e tenho F de EH. O meu sistema de coordenadas está mostrado aqui com os seus sentidos positivos, tanto para x, para y, quanto para z. Traçando aqui linhas pontilhadas, continuando com a estrutura, para poder facilitar aqui a visualização de para onde as cargas estão indo. Continuando a estrutura em linhas tracejadas, vai ficar mais fácil visualizar. Pois bem, eu preciso agora determinar essas cargas, mas eu preciso de algumas medidas, de alguns valores. Eu preciso saber quem é essa diagonal F de J, eu preciso saber também quem é essa diagonal JH. E observe que como eu tenho aqui uma base quadrada, JH é igual a GH, que é igual a FH, que é igual a IH, que é igual também a GE, CE, DE e FE. Então todas essas barras são iguais. Vamos calcular primeiramente essa diagonal JF. Para isso, vamos pegar essa imagem, né, o quadrado, a base quadrada, e vamos replicar esse quadrado aqui, tendo uma vista de cima desse valor. Vamos chamar de D a diagonal JF e temos aí os catetos, né, no caso aí os lados do quadrado, que é 2 metros cada um. Então, para achar a diagonal D fica simples, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso nos dá
raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 4 mais 4, que é igual a raiz de 8, que é igual a raiz de 2 vezes 4, que é 2 raiz de 2. Encontramos aí o valor de D. Vamos então agora para uma outra situação. Vamos encontrar agora a altura da pirâmide. Então, eu tenho uma pirâmide base quadrada e eu preciso achar a altura dela. Vamos ver que essa altura H, né, nesse ponto, é igual a esse ponto. E vamos ver por quê, vamos entender por quê. Eu tenho aqui 2 metros, que é essa distância. 2 metros também é essa distância. Tenho 2 metros, que é a distância DC, e 2 metros é a distância DB. Isso é dado no terceiro slide, onde eu mostro o enunciado do problema. Se essa distância é 1 metro, isso significa que o ponto se deslocou para a metade do caminho. Isso significa que o triângulo BCD está fazendo um ângulo de 90 graus com o triângulo CAD. Portanto, essa altura H é igual a essa outra altura H. E vamos então agora descobrir quem é esse Hzinho aqui. Para isso, vamos tomar esse triângulo retângulo, esse triângulo retângulo formado aqui onde um dos catetos é a altura H. E temos aqui 2 metros, 1 metro porque é a metade desse caminho DC, dessa barra DC, e a altura H. Novamente, vamos usar aí o triângulo retângulo e temos o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Isolando aqui a altura H, temos a raiz quadrada de quem? 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso nos dá raiz de 4 menos 1, que é raiz de 3. Então, a H é raiz de 3, é a altura dessa nossa pirâmide, desse nosso triângulo, que também é a altura da pirâmide. Bom, beleza. Temos então agora os valores de H e os valores de D. E como é que isso vai nos ajudar agora? Simples. Eu vou agora poder calcular essa diagonal D. Quem é essa diagonal D? Vai ser a diagonal JH. Então, temos aqui a altura, já foi calculada no slide anterior, está aqui o valor dela. Então, eu tenho a diagonal D, é quem? É a raiz quadrada da raiz de 3 ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado. Isso nos dá raiz de 3 mais 2, que é igual a raiz de 5. Então, temos agora o valor da nossa diagonal JD, que é igual a todas as outras arestas da pirâmide. Para que calculamos tudo isso? Vimos em uma aula anterior, onde nós fizemos o cálculo de uma treliça espacial, que podemos calcular as forças nas barras através dos cossenos diretores. E para isso precisamos apenas de quem? Dos comprimentos das barras, para poder encontrar os cossenos diretores. Ora, vamos ver bem aqui. Se eu tenho um ângulo formado entre GJ e GH, quem é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente ao ângulo nesse caso? Se eu tomo aqui uma reta saindo de H até o ponto médio de JG, o cateto adjacente vai ser metade de JG. E a hipotenusa é GH, então aí eu tenho o cosseno desse ângulo. Então esse é o meu cosseno diretor, porque dá a direção da força. Ok, então vamos lá. Vamos fazer essas contas. Bom, encontramos aí a diagonal, encontramos a altura, encontramos essa diagonal, que é a diagonal na base. Então vamos para o próximo passo. Onde no próximo passo agora vamos determinar essas cargas. Para determinar as cargas, eu vou fazer o somatório dos momentos em um ponto ou o somatório das forças, tanto na vertical quanto na horizontal. Se eu for começar com as forças, eu vou ter muita incógnita e não vou conseguir fazer nada por enquanto. Vamos começar com
os momentos. Eu preciso escolher um ponto, né, um nó, para fazer o momento em torno desse nó. E eu tenho que escolher um nó de forma que elimine o máximo de forças provocando momentos nesse ponto. E também, como é uma estrutura tridimensional, eu vou ter que fazer o somatório dos momentos em torno do eixo X, o somatório dos momentos em torno do eixo Y e o somatório dos momentos em torno do eixo Z. Então eu tenho três aqui, né, o momento em três eixos diferentes. Legal, vamos fazer então. Se eu escolho aqui o ponto G para fazer esses momentos, olha quanto de força que eu tenho para provocar momento em torno desse ponto. Se eu escolho o ponto F, já diminui. Eu tenho já de cara, tenho essa componente, essa e essa já não fazem mais momentos. E a componente Y da força F de GH também não produz momentos em torno do ponto F. Então agora já diminui aí 4 componentes de cara. Vamos começar então fazendo o somatório dos momentos em torno do eixo X. Como fica? Vamos lá. Eu vou fazer aqui um triângulo retângulo para poder facilitar a minha visualização. Sabemos que essa altura é a mesma desse ponto ou de qualquer outro ponto da base, da base das pirâmides. Vamos lá então. Fazendo o somatório dos momentos em torno de Fx, onde F é o nó e X é o eixo que vai passar por ele, né? Então vamos fazer no ponto F, mas em função do eixo X. Então agora eu tenho o sentido horário é positivo, né? Então temos aqui, olha, girando no sentido horário, né? Se eu estou aqui, se o eixo X aponta para mim, o sentido horário é girando nesse sentido que eu estou mostrando. Legal. Quais são as forças que vão provocar momentos em torno do eixo X? Serão a força, né, a componente vertical de F de GH e a força, né, a força que a grua irá içar, que é a carga de 50 kN. Então temos aqui F de GH na vertical e 50 kN também na vertical. Então temos essas duas forças aqui que irão provocar momentos em torno do eixo X. Como vamos calcular? Temos aqui F de GH vezes raiz de 3 dividido por raiz de 5 vezes 2. Professor, como você fez isso? Vamos lá, vamos explicar. Eu tenho que colocar a componente de F de GH na vertical. Então, quem é a altura? Quem é o cateto adjacente ao ângulo? Vai ser a altura da pirâmide que eu vou colocar no ponto G e vou fazer a projeção de F de GH em torno dessa altura. Quem é a altura? A altura é raiz de 3. Então, o cateto adjacente é raiz de 3 dividido pela hipotenusa, que é F de GH. Então, tenho quem é F de GH? Raiz de 5. Então, tenho raiz de 3 sobre raiz de 5. Vezes 2. Quem é 2? 2 é a distância do ponto G ao ponto F. Então, aí eu tenho o primeiro momento da força. É positivo, porque essa componente de força tende a girar a estrutura no sentido horário. E eu tenho também agora a força de 50 kN. Observe que a força de 50 kN passa no ponto médio, né, passa no centro aqui da base da pirâmide, ou seja, a distância dele, né, a projeção da distância dele para o ponto F, né, no caso aqui a perpendicular, é 1, porque é a metade do caminho e o caminho todo aqui é 2. Né? A distância de CD, que é a mesma distância de GF, é 2, então o ponto médio é 1. Então logo eu tenho aqui menos 50 vezes 1. E por que menos? Porque tende a girar aqui agora no sentido anti-horário. E como não tem nenhuma outra força, isso aqui é igual a 0. Pois bem, como tenho aqui apenas uma incógnita, fica fácil de encontrar o valor de GH. É só isolar GH, passa todos esses termos aqui, passamos para o outro lado da equação, ficando então aqui com 50 vezes raiz de 5 dividido por 2 vezes raiz de 3. Fazendo essa continha, temos aí 32,27 kN.
Encontramos aí nossa primeira força, beleza? Vamos agora partir para a segunda. E para isso, vamos fazer então agora o somatório dos momentos em torno de um outro eixo. Qual eixo vamos escolher? Vamos escolher aqui o eixo Z. E eu já coloquei aqui essa linha para mostrar como as componentes irão funcionar. Vamos lá então. Se eu fazer o somatório dos momentos em torno do eixo Z, ou seja, nesse sentido, né, vai girar nesse sentido ou no sentido horário, em torno de Z, como eu vou fazer? Quais são essas forças? Ora, eu tenho F de GJ, que vai multiplicar 2. Já está aqui na posição. Eu tenho a componente de F de GH em X. Eu tenho a força F de EH, que também já está em X. A única força que vai precisar de decompor é a força F de GH. Como é que eu vou fazer essa decomposição? É simples. Da mesma forma que foi feita no slide anterior. Eu tenho cateto adjacente ao ângulo. O ângulo está aqui, né? O ângulo entre GJ e F e GH. Então, tem aqui o ângulo entre essas duas barras. Então, é só fazer quem? É só fazer cateto adjacente dividido pela hipotenusa. É o que está aqui. O cateto adjacente vai dar 1, porque aqui dá no ponto médio entre G e J. Então, tem 1 dividido pela hipotenusa, que é raiz de 5 vezes 2, porque é a distância de G até F. Tenho também o momento produzido pela força GJ. A força GJ vezes 2 vai me dar um momento, né, dessa força. Vai ser positivo também, porque vai tender a girar no sentido horário. Né? Então, as duas são positivas. Tenho também aqui a força de EH. EH está projetada aqui embaixo, na base, seria no meio, né, no ponto médio da base. Então, eu tenho aqui F de EH vezes 1. Positivo também, porque tende a girar no sentido horário. Como não tem nenhuma outra força que produza momento em relação ao eixo Z, isso aqui é igual a zero. Agora, observem, a única força conhecida que eu tenho aqui é a força de GH. F de GJ é desconhecido, F de EH também é desconhecido, não tem como calcular agora. Então, vamos deixar essa conta para depois e vamos passar agora ao somatório dos momentos em torno do eixo Y e depois voltamos nessa equação, utilizamos novamente essa equação para poder aí encontrar todas as cargas. Vamos lá, então. Fazendo o somatório dos momentos em torno do eixo Y, quais são as cargas que vão provocar momento em torno de Y? Nenhuma dessas cargas irão provocar momento em Y, porque todas elas já estão aplicadas em Y, então não dá. Então eu tenho apenas F de EH e a força de 50 kN. Então vamos lá. Eu tenho menos, né, porque menos F de EH vai tentar girar aqui no sentido anti-horário em torno do eixo Y. Né? Então menos F de EH vezes a altura da pirâmide, que é quem? Raiz de 3. Já foi encontrado logo no início. Mais, porque agora os 50 kN vai tentar girar no sentido horário em torno do eixo Y. Então, eu tenho mais 50 vezes 4. 4 por quê? Porque a distância de G até D é 2. A distância, pegando aqui uma linha perpendicular, de D até a projeção de A, também é 2. Então, 2 mais 2 dá 4. 4 vezes 50 é o momento gerado pela carga, né, pela carga a ser içada, a carga máxima a ser içada. Okay? Não tenho nenhuma outra carga aqui que produza um momento em torno do eixo Y. Então, isso aqui é igual a zero. Ficou fácil também encontrar F de EH. Então, F de H é só isolar esse valor, isolar F de EH. Isolando F de H, eu tenho 50 vezes 4 dividido por raiz de 3. Isso me dá uma carga de 115,47 kN. Tenho F de H, tenho F de GH. Agora ficou fácil encontrar a última incógnita que precisamos calcular, que é F de GJ.
Fazendo aqui a substituição dos valores de f de GH e f de GH nessa equação, isolando f de GJ e fazendo as contas, encontramos um valor de menos 72,17 kN. Agora vamos observar um detalhe. F de GH deu positivo. Se F de GH deu positivo, quer dizer o quê? Que a carga é de tração. A carga nessa barra é de tração. Essa barra será dimensionada a tração. F de EH também deu positivo. Isso significa que F de EH é uma barra submetida a tração também. Então, eu vou dimensionar essa barra para uma carga de tração. Porém, F de GJ, que é a base da pirâmide, deu uma carga negativa, o que sinaliza ser uma carga de compressão. Logo, eu vou utilizar aqui um material, um perfil, que suporte essa carga de compressão. Sabemos que uma barra aplicada a uma carga de tração pode ser uma barra mais esbelta. E precisamos aqui que uma barra submetida a uma carga de compressão suporte e aí não falhe nem pelo escoamento do material, nem também pela flambagem lateral do perfil. Logo, temos que usar esses parâmetros para calcular F de GJ. É isso então, pessoal. Se vocês quiserem que eu continue o cálculo dessa estrutura, deixe nos comentários. Digam para mim se querem que eu dimensione essas barras, encontrem os elementos que irão compor essa estrutura. Podem sugerir novas estruturas onde vocês tenham a curiosidade de estar vendo os cálculos mais aprofundados. Que aí eu faço outro vídeo mostrando um cálculo dessa estrutura que você quer, mas se quiserem também, eu faço aí um vídeo mostrando como é que calcula aqui, dimensiona essas barras, porque aí é o próximo passo do dimensionamento da estrutura, dimensionar as barras. Nessas aulas, essas 3 últimas aulas especialmente, vimos a importância da análise estrutural. A análise estrutural, para que serve? Serve para mostrar qual é a carga e a natureza da carga em cada elemento. Porque se eu não souber analisar a estrutura, como eu vou saber qual é o carregamento? Como eu vou saber qual elemento colocar aqui? Porque eu não vou saber qual a força que vai estar atuando nesse elemento. Como é que eu vou saber travar a estrutura para que essa estrutura não se deforme quando a carga for aplicada? Isso é a função da análise estrutural. Nenhum projeto pode começar sem uma análise da estrutura, uma análise bem acurada da estrutura para saber qual é o carregamento em todas as barras, em todos os pontos dessa estrutura. Ok? Então é isso. Não deixe de deixar o like, o seu joinha aí. Se inscreva no canal se não for inscrito, assim ative o sino para poder estar recebendo aí. Toda semana eu vou estar colocando um vídeo novo com uma estrutura nova e compartilhe também. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!